mas não neste contexto, como foram aqui dissemos. E agora, falando de Adalberto, Adalberto é tudo que vocês falaram aqui e mais alguma coisa. É o que nós realmente desejamos para ele fazer essa transição, esse processo. Quem tem que fazer é mesmo Adalberto, pela experiência toda que nós soubemos. Adalberto é conhecido até internacional. Estamos a ver os caminhos que Adalberto está a fazer politicamente, ou melhor, falam-se geopolítica, aqui fora. Então, esse caminho todo, e olha, e só para vocês verem, aqui falou-se muito bem, eu não estou a ver agora quem falou, que ele está sempre preparado. Sim, senhora, Rafael Massango está sim sempre preparado, porque acho que, Nacho, quando nós fomos à França pela primeira vez para conhecer Adalberto, Rafael Massango também estava naquela conferência de... Estava ele e estava o Viana também. E o Viana, só para ver que Adalberto não deixa Rafael Massango de parte. Só para vocês verem como é que é um líder. O líder mostra o caminho. E isso ele está a fazer. E, no entretanto, nós ficamos a saber que Rafael Massango estava ali. Então, o que ele fez? Uma pessoa egoísta, como os do MPLA são egoístas. Vê lá o João Lourenço. Faz esses caminhos, gasta tanto dinheiro nas viagens, que agora fizemos as contas. O dinheiro das viagens é o dinheiro suficiente para ele fazer ele fazer a refinaria 100% patrocinada pela Angola, uma refinaria que haveria de ter uma refinaria uma refinaria que haveria de ter 100% financiada pelo governo angolano, por nós os angolanos, com o nosso dinheiro. Ele deixava de viajar, conforme o José Eduardo não viajou assim tanto, não foi um caixeiro viajante e ficou ali. Por que ele não faz isso? Se ele fizesse isso, essa refinaria não ia ser financiada de 90% por essa Gemcorp laranja, porque essa Gemcorp, nas palavras também que acredito que Gemcorp. Whatever. Essa Gemcorp que veio, pessoas que entendem de política e análise, estamos a ver que essa Gemcorp, ela certezinha que é uma empresa também laranja e que tem lá as mãos deles próprios do MPLA. A ideia é mais ou menos o que eu tive aqui a analisar. O que o Zido falou, acho que na última vez, que amanhã quando subir um outro partido, um outro governo, né, com um outro partido que não seja o MPLA, essa Gemcorp, nós angolanos não vamos ter poderes por essa refinaria. E é uma refinaria que realmente nós os angolanos tínhamos que nos rever, porque é uma refinaria que foi construída, é a única que foi construída depois de 1975, que eu tive a ver ali. Então devia ser uma refinaria realmente com a ideia de que como a Sul-Angola e nós devíamos ter uma refinaria de referência, né? De referência como essa que foi feita, mas não com essa participação de 90% estrangeira. Isso para mim é um pouco assim meio de pessoas, quer dizer, não é que é só na prática de pessoas que não têm assim uma visão ou sei lá o que, mas isso para nós é tudo mentira. Nós sabemos que quem financiou aí essa refinaria foram mesmo angolanos, né? Foram angolanos e com dinheiro angolano, mas o MPLA é sempre um marginal, né? Está sempre à margem da lei. Então vão nos dando essas fintas, vão subestimando as nossas inteligências e não é isso. O que é que eu chego até aqui a falar da refinaria, mas volto para trás, que era para dizer que Adalberto está sim, senhora, a criar um caminho, e esse caminho ele inclui todos, porque se fosse um egoísta como o MPLA, por exemplo, eu vou dar exemplo desta conferência que foram, né, que eu tive conhecimento, não vou falar de outras coisas que acredito que outros caminhos, ele incluiu nessa delegação o Rafael, e não foi porque só incluiu o Rafael, por quê? Porque ele sabe que o mestre lhe mostrou o caminho e ele também agora tem que mostrar o caminho aos outros. Eu concluo as minhas palavras aqui. Obrigado. Good point.
Yeah, Imperatriz, good point. Yeah, Marabane, queres falar alguma coisa? Epa, eu estou a gostar muito aqui. A Imperatriz chegou com muita energia. A doutora Bucar fez aqui uma leitura muito interessante, mas muito interessante mesmo, e mostrou mais uma vez que o povo moçambicano ainda tem muito a ensinar aos angolanos sobre essas questões políticas, sobre essa questão de proteção de liderança e etc. Tem muito, mas muito ainda a ensinar. E foi um prazer ouvi-la. Parecia alguém muito mergulhada na realidade da angolana, muito envolvida. E eu acredito que deve ser a reciprocidade, porque todos nós também envolvemos muito na questão política de Moçambique e continuamos envolvidos até hoje. E já o Dr. Norton conseguiu fazer aqui uma perspectiva também bastante interessante sobre as questões da percepção que a população tem sobre o que é política, trazendo fatores extremamente importantes como a questão da imagem e a forma como o eleitor identifica cada candidato. Então eu achei que foram discursos extremamente válidos, extremamente importantes e com uma lógica muito, muito assente naquilo que precisava também de ouvir para se complementar o exercício que foi feito hoje. Então eu acho que de uma forma ou de outra acabamos por estar todos alinhados. Ok, acabamos por estar alinhados por quê? Porque a gente conhece que está a lidar com um bicho papão, porque o MPLA é boogeyman, tá a ver? O MPLA é bicho papão, não é uma coisa de brincadeira. Então todo cuidado é pouco, toda a estratégia deve ser pensada, refletida dentro do interesse coletivo e por aí vai. Então eu acho que estamos todos alinhados, estamos todos conectados. As contribuições estão cada vez melhores, mostram que existem pessoas que realmente têm analisado a política angolana de uma forma muito transversal, de uma forma muito lúcida, e só falta os angolanos despirem-se daquilo que são, porque eu acho que no fundo o que sustenta muitos discursos vazios que nós temos com relação à alternância é o vazio cultural, ok? Eu acho que o MPLA trabalhou muito na destruição da cultura e de uma forma ou de outra a destruição da cultura é a destruição do pensamento. E o angolano tem uma ideia muito elevada de si, de algo que ele não é, tá a ver? Nós somos muito... A ideia que somos os americanos disso, daquilo, essas ideias todas muito fúteis. É triste saber que essas ideias têm um respaldo real que designam muitas vezes o nosso estado de alienação e também a nossa esperteza, porque esperteza não é inteligência. O angolano é só esperto, o angolano continua preso na esperteza para se definir. Isso é extremamente perigoso. Então, há coisas que nós não compreendemos, por exemplo, valores como a humildade, e eu já estive várias vezes em Moçambique, e os moçambicanos são um povo extremamente humilde, tá a ver? Enquanto que Angola é o país do sabes quem eu sou, querer parecer o que não se é, quando tu estás em Moçambique, você consegue sentir uma aura, uma